Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 18 de fevereiro. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, a gente escuta a companheira Guida Calisto, vereadora em Campinas, São Paulo, que fez um importante discurso em defesa e solidariedade ao vereador Renato Freitas, de Curitiba, que tem sido perseguido pela direita e tem tido seu mandato ameaçado pelos setores mais conservadores em razão da defesa permanente que ele faz da luta antirracismo. Escutamos também o informe da companheira Natália Sena, da Comissão Executiva Nacional do PT, que fala como é que foi a última reunião executiva e como é que está o debate no PT em torno da federação com o PSB. E escutamos ainda a companheira Ana Flávia, secretária estadual da JPT do estado do Rio Grande do Norte, que fala sobre a posse e o início da nova gestão da JPT-RN e a defesa que tem sido feita de que o PT tenha uma candidatura própria ao Senado do Rio Grande do Norte. Pessoal, a gente começa a edição de hoje aqui do podcast destacando que essa foi mais uma semana muito difícil para o conjunto da classe trabalhadora. Só no dia de ontem, quinta-feira, foram 1.127 pessoas que morreram em decorrência da Covid-19, numa semana marcada por novos recordes, por exemplo, na quantidade de novas contaminações. Nesse momento, o Brasil registra a marca de mais de 642 mil pessoas mortas. Toda nossa solidariedade aos familiares e amigos de cada uma das vítimas. Deixamos aqui também toda a nossa solidariedade e apoio às vítimas e aos familiares dos deslizamentos que estão acontecendo em Petrópolis. Já são mais de 110 pessoas mortas e centenas de pessoas, milhares de pessoas que perderam as suas casas e os seus bens. Cada uma das famílias tem que receber todo o apoio possível, imediatamente. A gente tem visto que, assim como aconteceu na Bahia e em Minas Gerais, os alagamentos, os deslizamentos têm impactado imensamente a vida de centenas de milhares de pessoas, no momento em que uma crise brutal já tem feito as pessoas viverem de forma muito ruim. Por isso, dou solidariedade e apoio a cada uma das vítimas, aos seus familiares. E pessoal, essa semana a companheira Guida Calisto, que é vereadora na cidade de Campinas, em São Paulo, fez um importante discurso em solidariedade ao vereador Renato Freitas, que é vereador na cidade de Curitiba, no Paraná. A gente já falou aqui, há algumas edições do podcast, da perseguição que o Renato vem sofrendo, esta última agora com a divulgação de mentiras e fake news, e que ele teria invadido uma igreja, atrapalhado uma missa. Nada disso é verdade, isso já foi desmentido, mas ainda assim está ameaçando de caçar o mandato do companheiro Renato. Foi muito importante a fala da companheira Guida Calisto, que a gente reproduz a partir de agora. O ato que aconteceu no último dia 5, que é o ato, objeto dessa moção, aconteceu na igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, uma igreja que foi construída pelo povo preto, uma igreja que tem ali como referência histórica do movimento negro de realizar atos como esse. Esse ato foi chamado em protesto às mortes de Moise e Durval, dois negros que foram vítimas do racismo e da xenofobia aqui que acontece no nosso país. Essa moção traz uma narrativa mentirosa, não houve invasão, a igreja estava com a porta aberta, não havia missa, tem vídeos relatando isso, as pessoas entraram ordeiramente, cantaram lá dentro, fizeram palavras de ordem, saíram, ninguém quebrou nada, não tem nada a ver com o que aconteceu com a sede do PT aqui em Campinas, com a sede do PT quebraram, arrombaram a porta, não tem nada a ver. O próprio padre lá da igreja disse que não quebraram nada, entraram de forma ordeira. Renato de Freitas é um vereador negro numa cidade que tem muitos grupos neonazistas, apoiadores do bolsonarismo, de Bolsonaro. Sabe o que incomoda as pessoas? É o cabelo de Renato, aquele cabelo black power, um vereador numa cidade majoritariamente branca, ser um vereador negro lá,
Sabe o que incomoda? É a pele do Renato. Sabe o que incomoda? É o compromisso que o Renato tem com as causas mais pobres. O Renato é um jovem que está sendo perseguido, sim, né? Perseguido por fascistas, por neonazistas, como falou aqui o próprio Major Jaime. Quando o Major Jaime foi se referenciar ao ex-presidente Lula, ele falou de uma deficiência que o presidente Lula carrega. Ele falou 9 dedos. Isso é uma fala fascista. Isso a gente tem que repudiar. Por isso, eu peço que vocês não votem favorável a essa moção. Próprio, né, padre Júlio Lancelotti, o Frei Davi, que são referências no nosso país de apoio aos pobres, religiosos, que demarcam a sua vida pela liturgia, pela religião. Não houve afronta nenhuma, a igreja estava vazia, a porta estava aberta. Se fosse um ato que fosse de brancos, que não fosse um ato que estivesse ali protestando contra o racismo estrutural que existe no nosso país, eu duvido que estava vendo essa gritaria toda. Então, eu quero dizer, não vamos ser vítimas, mais uma vez, de fake news, nem de uma moção como essa que é carregada de racismo estrutural. Por isso, eu peço aos demais vereadores e vereadoras desse parlamento que votem contrário a essa moção. Obrigada, presidente. Essa foi uma importante fala da companheira Guida Calisto, que é vereadora em Campinas, São Paulo, contra uma moção que foi apresentada por bolsonaristas na Câmara de Campinas contra o vereador Renato, divulgando mentiras e fake news, atacando e perseguindo o mandato do vereador petista. A gente vai escutar agora um trecho muito importante que a Guida mencionou, que é de uma fala do padre Júlio Lancelotti. Eu ouvi e tenho procurado refletir e ouvir atentamente tudo que o Renato tem dito, todas as fake news, toda a criminalização que é feita do Renato, todas as invencionices, como as passagens dele, mas eu tenho procurado na Bíblia a resposta. E um dos textos que tem me chamado muita atenção, quando eu penso em tudo que aconteceu em Curitiba, quando o grupo negro se manifestou e entrou na Igreja do Rosário e de São Benedito dos Pretos, eu gosto muito no Evangelho de João, quando Jesus entra no templo e expulsa os que estavam comercializando, no fim se pergunta a Jesus: que sinal nos mostra para agires assim? E aí eu pergunto para o Renato: que sinal nos mostras para agires assim? É a tua história, a história do teu povo, a história de um povo escravizado. E respondeu Jesus: destruí esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Disseram então os judeus: 46 anos foram precisos para construir esse templo, e tu levantarás em 3 dias? Ele, porém, falava do templo do seu corpo. Assim, quando ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram-se de que dissera isso e creram na Escritura e na palavra dita por Jesus. O templo é o corpo de Cristo é o templo. E pessoal, essa semana, na última segunda-feira, aconteceu mais uma reunião da Comissão Executiva Nacional do PT, que agora está se reunindo um bocado. A gente vai trazer aqui um trecho do informe e da fala da companheira Natália Sena, que é integrante da Comissão Executiva Nacional, que ela fez na edição de quinta-feira do programa Antivírus. Nós recomendamos que quem puder acesse o perfil do Página 13 no Facebook, no YouTube e assista tanto a fala de Natália quanto também os comentários do companheiro Walter Pomar. A gente traz aqui no podcast agora um trecho da fala da companheira Natália, onde ela comenta as posições que existem hoje na Executiva Nacional em relação ao debate sobre a federação com o PSB. Na direção, comentando um pouco sobre a reunião da Executiva Nacional, um panorama, tem posições diferentes, tanto a favor quanto contra, com motivações diferentes dentro de cada posição a favor e contra. Então, não tem só, tem uma parte que é a favor
e os argumentos são esses, uma parte que é contra, os argumentos são esses. Não, dentro de quem é a favor e dentro de quem é contra, os argumentos variam muito, né? Às vezes são, inclusive, opostos. Por exemplo, tem posições que são contra essa federação com o PSB, né? Que não se opõe, por exemplo, a uma federação com o PCdoB, com o PSOL, uma federação que tenha uma configuração efetivamente de esquerda, né, com um programa comum possível de ser cumprido, né, com uma atuação conjunta comum possível de ser viabilizada nas bancadas do governo. Né? Então, com os nossos motivos, os motivos que a gente tem apresentado, por exemplo, que está apresentando aqui hoje, que tem apresentado nos últimos programas antivírus, motivos políticos, eleitorais, organizativos, de proteção do partido. Né? Então, esse é um grupo. Tem gente que é contra por motivos estritamente eleitorais. E, às vezes, é estritamente mesmo, motivos eleitorais no seu estado. Não tem gente com uma posição como essa visão, né? Que a gente vai se amarrar a eles, vamos perder deputado, perder governador, perder nas eleições municipais, e fala que Lula não precisa da federação. Então, esse tem um grupo que com esses motivos mais exclusivamente eleitorais, que também são preocupações nossas, né? Mas a gente tem preocupações que vão além dessas preocupações eleitorais, né? Tem, por exemplo, algo que a gente tem batido, que é, inclusive, a política do PSD realmente existente, votou no golpe, votou em AES, vota com Bolsonaro, uma parte da bancada, enfim, a gente já vem falando bastante. Então, tem gente também que é contra por razões mais pragmáticas eleitorais. Tem gente que é contra por razões de direito. Vamos falar bem nitidamente isso aqui, né? Gente que acha que precisa ampliar muito mais, que precisa ter aliança com o PSD, com Solidariedade, enfim, com MDB, e que acha que a federação é se amarrar demais na centro-esquerda. Então, essa também é uma posição que existe. Tem aí do ponto de vista de quem é a favor, né, tem uma parte que é a favor com muita empolgação, a favor da federação, com uma visão de que isso seria o início da frente orgânica da esquerda antineoliberal. Né? Então, é uma posição a favor, né, com a cara de esquerda, porque vê nisso essa possibilidade de construir efetivamente uma frente programática e tal. O problema dessa posição vai ficando cada vez mais evidente o quanto ela é fora da realidade. Um negócio que está no nível de discussão que está, sem ter acontecido uma linha de discussão programática, não pode ser a frente orgânica da esquerda antineoliberal, na nossa opinião. Então, isso, concretamente, para nós, não tem a ver com a discussão real. Seria ótimo a gente ter uma frente orgânica de esquerda antineoliberal para disputar a eleição. Na minha opinião, seria ótimo. E que isso se convertesse em uma federação, eu acho que não seria algo ruim, poderia ser algo bom, com essas características. Agora, na prática, na realidade, não é isso que está efetivamente em discussão. Né? E tem uma outra parte que eu acho que é a parte que ainda está a favor hoje, mas já esteve mais empolgada, mas continua a favor, né? Que está com muitas ressalvas, né? Que está encaminhando a negociação, ainda com ressalvas, uns mais, outros menos, né? Alguns mais entusiasmados, mas outros com muitas ressalvas, com receio de acontecer bastante coisa das que a gente vem anunciando que pode acontecer, mas mesmo assim acha que é necessário. Né? Inclusive, em alguns pontos, concordando com o que a gente diz acerca dos riscos, né, da campanha, que não está ganho, que Bolsonaro vai vir com tudo, mas tirando conclusões diferentes das nossas, né? Achando que, por causa disso, inclusive, seria necessário fazer esse movimento de construir a federação, né, entendendo que isso seria preciso para ganhar, para governar, né, que seria um símbolo. Então, tem aparecido essa imagem do símbolo, né, que o PT não pode ser o responsável por não ter a federação, porque seria simbólico para essa disputa duríssima que a gente avalia que vai vir aí pela frente. Na nossa opinião, como eu já disse, né, não é por aí. Vários argumentos aí são desmontados, facilmente desmontáveis, quando a gente vai para o concreto também, que é a questão das bancadas, o PT se enfraquecer nas bancadas, se enfraquecer nos governadores. Isso sem um programa nítido, bem definido e efetivamente com um convencimento efetivo. Em alguma medida também enfraquecendo o partido no país, é muito difícil garantir governabilidade com essas circunstâncias. Né? Então, apesar de ter preocupações que, em alguns casos, se comunicam, né? Temos tirado conclusões diferentes. Né? Uns acham que, apesar de todos os riscos, é preciso fazer. Nós achamos, por exemplo, que com todos esses riscos não dá para correr mais um risco, que é entrar nessa federação e ter alguns efeitos aí que estão previstos. Então, com isso, eu encerro aqui essa primeira parte, que é
a gente não acha que está no time, né? Nós não estamos no time de quem acha que a gente já ganhou. Pelo contrário, porque tem muita gente que está distorcendo o debate, dizendo quem é contra a federação é porque acha que já ganhou. Não é isso. Por isso que eu tentei aqui mostrar que existem camadas de opiniões diferentes, tanto entre quem é contra quanto entre quem é a favor. Nós não estamos entre quem acha que a gente já ganhou, muito pelo contrário, né? Mas da opinião de que vai ser difícil a eleição e que a gente não está ganha, né? A gente não tira a conclusão de que é preciso se aliar com a direita. Essa é a questão. A gente acha, pelo contrário, que é preciso de um programa bonito, de um programa radical, né? O sofrimento do povo, as condições de vida estão radicalmente ruins, então precisa de um programa radical para resolver essa situação que a gente vai pegar se voltar ao governo. E isso implica em ter aliados confiáveis, né, de ter uma linha de campanha que dialogue com a vida real, com todo esse sofrimento a que o povo brasileiro está sendo submetido e, de preferência, com o mínimo de contradições e o máximo de uma política mais popular. Então, esse é um pouco do panorama que eu queria passar sobre o debate nesse atual momento e sobre a discussão que aconteceu na Executiva Nacional do PT. Para concluir aqui, eu queria só comentar duas coisas, né? Primeiro, sobre o calendário. A gente já lembrou aqui, mas eu acho que vale a pena dizer de novo que o Supremo Tribunal Federal, na verdade, o Tribunal Superior Eleitoral, prorrogou o prazo que estava estabelecido numa liminar pelo ministro Barroso, prorrogou o prazo para definição, né, no caso, para definição já oficial, né, da formação das federações pelo TSE para maio. Então, com isso, se ganhou um tempo, né, até aí meados de abril, para o PT tomar essa decisão, né, de fazer ou não a federação. O que tem um detalhe que é importante, que muita gente estava falando disso, que é o período da janela eleitoral. Né? Inclusive, uma das coisas que foi pedida explicitamente na última reunião do Executivo foi que não se tome nenhuma decisão, pelo menos nenhuma decisão favorável a formar uma federação antes do prazo da janela eleitoral, que é aquele prazo onde as pessoas mudam de partido sem perder os mandatos, né? E é quando efetivamente se sabe qual vai ser, né, a composição aí dos partidos para a disputa eleitoral desse ano. Isso é importante, né, para saber que deputados, por exemplo, vão migrar, que governadores vão mudar de partido, senadores, enfim. Então, essa é uma das questões, que é a questão do calendário do TSE, né? Abril deve ser o momento da decisão disso. Sobre o calendário do PT, não existe, né? A gente está de reunião em reunião, numa reunião que marca a próxima reunião. A gente não tem um calendário, por exemplo, com o encontro marcado, com o encontro partidário marcado, né? Apesar da presidenta Gleisi ter assumido o compromisso de que a definição do vice vai ser no encontro, né? Primeiro que esse encontro não está marcado, não tem uma previsão, e segundo que, na nossa opinião, é que se fosse para aprovar a federação, tinha que ser no encontro também. Não pode ser só no Diretório Nacional, mas o que está sendo falado é que vai ser no Diretório Nacional, né? Em que data a gente não sabe. O outro detalhe é o seguinte: a Executiva se reuniu 2 vezes esse ano. A gente pressionou muito no início do ano, quando começou principalmente a aparecer os informes extraoficiais via imprensa através da federação, teve muita pressão para que as instâncias se reunissem. E a gente fez 2 reuniões da executiva, está marcada uma terceira para sexta-feira, na véspera do carnaval, já vão em 3, né? E não tem uma reunião do diretório para fazer o debate. Então, a minha impressão é que assim, vai fazer reunião da executiva, e como se o debate não pudesse ser feito também, não devesse ser feito no diretório, mesmo antes de tomar a decisão. Então, o diretório vai ser chamado só para o dia da votação, ou ele vai ser chamado para fazer um debate minimamente mais amplo do que ali aquelas 10, 15 opiniões que são dadas na reunião da executiva, porque ainda tem isso, né? Nem todo mundo na reunião da executiva expressa opinião nas reuniões que acontecem. Então, a executiva é formada por 26 pessoas, 20 e poucas pessoas, e onde nem todo mundo participa do debate, e o debate é feito com um nível de restrição muito alto, e sequer o diretório é chamado para ampliar, né, o debate antes do momento da votação, né? Talvez seja o caso aí da gente insistir para chamar um diretório, pelo menos, que faça o debate antes da definição sobre isso. De toda forma, né, repito, na nossa opinião, a definição deveria ser no encontro, juntamente com a questão da discussão da vice. Pois bem, gente, esse foi um trecho da fala da companheira Natália Sena na edição de ontem, quinta-feira,
do programa Antivírus. Quem quiser conferir todo o informe da Natália, que ela fala detalhadamente da situação nesse momento que o PT está construindo em cada um dos estados, as chapas, as candidaturas, confere no YouTube ou no Facebook do jornal Página 13. Essa foi a fala da companheira Guida Calixto numa sessão da Câmara de Vereadores da cidade de Campinas, em São Paulo. Pessoal, a gente vai escutar agora a companheira Ana Flávia. A Ana foi eleita no ano passado secretária estadual da Juventude do PT do Rio Grande do Norte. E ela tomou posse nessa última semana. A gente vai escutar agora um informe da Ana de como é que foi a posse, quais são os desafios que estão colocados para a JPT-RN e tratando do debate eleitoral, da posição que a juventude do PT, do RN, adotou de defender que o partido no Estado apresente uma candidatura petista ao Senado, algo que nesse momento está em discussão no PT, do RN, e, bom, influencia muito nos rumos do governo também, Lula e Fátima Bezerra. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha, em especial a juventude petista que nos escuta. Bom, companheirada, na sexta-feira passada, dia 11, a gente teve a posse da Secretaria Estadual da Juventude do PT do Estado do Rio Grande do Norte, junto com a posse das secretarias municipais da Juventude do PT do nosso estado. Foi uma posse muito bonita. Infelizmente, ela aconteceu de modelo remoto, mas contou com uma ampla participação da nossa militância jovem e petista aqui do nosso estado. Mais de 70 pessoas participando, dentre eles os nossos secretários municipais, que foram 19 secretários municipais eleitos aqui pelo último congresso. E, além disso, a gente fez questão de fazer uma posse que contasse com a diversidade da nossa juventude petista, abraçada com os movimentos sociais, os movimentos populares do nosso estado, que a gente está construindo diariamente essa trincheira para derrotar o bolsonarismo, para derrotar a direita potiguar e para trazer um Brasil feliz de novo, Então, foi um momento da gente falar sobre os desafios que estão postos para essa nova secretaria, de reafirmar aquilo que debatemos no Congresso Estadual, que debatemos em todos os congressos municipais, dizendo que a gente precisava de uma Secretaria de Juventude à altura de dar as respostas a essa conjuntura que é de barbárie, que é de morte da nossa juventude, que é de miséria, que é de expulsão da nossa juventude de dentro das escolas, das universidades. Então, a gente reafirmou esse sentimento na necessidade de que precisamos encantar a juventude para resgatar os sonhos, Os sonhos para que a gente se reconheça enquanto gente. Então, foi uma posse muito bonita e que teve desdobramentos, Foi uma posse feita com o planejamento da Secretaria Estadual da Juventude do PT, que contou no sábado com espaços formativos, debatendo a questão da luta da juventude, o socialismo, da história da JPT, debatendo concepção, e que no domingo a gente contou de fato com um planejamento presencial e muito crucial para pensar, as tarefas que nós temos pela frente. E além disso, companheirada, a gente teve uma importante resolução aprovada no domingo após o nosso planejamento, que foi a resolução que mostrava que a juventude do PT do estado do Rio Grande do Norte tinha posição e que essa posição é por mantermos a nossa candidatura do PT na vaga do Senado, que hoje é ocupada pelo senador Jean. Para quem não está acompanhando a política do estado do Rio Grande do Norte, a gente do PT vive um momento de debate sobre a tática eleitoral de 2022. E aí, há setores do nosso partido que estão pretendendo ressuscitar as oligarquias que nós derrotamos com o nosso projeto, o projeto do PT, da governadora Fátima, da nossa juventude, em 2018. Especialmente a oligarquia Alves, que o nosso povo derrotou nas urnas e que o nosso povo conhece muito bem. O seu histórico de atraso, o seu histórico antipovo, de votar contra o povo, aprovando reforma trabalhista, aprovando reforma da Previdência,
aprovando a venda das nossas estatais, oligarquias que sempre deixaram o nosso Estado muito atrasado. A gente estava vivendo uma conjuntura em que o debate nas instâncias partidárias estava sucumbindo, né? E que ele estava sendo feito muito mais via gabinetes, né? E aí a gente decidiu que iríamos sim, enquanto juventude do PT, mostrar o que é que a nossa juventude pensa de uma aliança com os alvos no nosso Estado e o porquê a nossa juventude entende que é fundamental defender a nossa vaga do PT no Senado, né? Principalmente aqui no estado do Rio Grande do Norte. E aí, nesse cenário tão duro que a gente está vivendo, né? Repito, de morte, de miséria, de que a nossa juventude sequer tem o direito de sonhar hoje, a gente precisa dar as condições para que a nossa própria governadora faça um segundo mandato ainda melhor do que o primeiro, né? Tendo no Senado um nome de confiança, um nome do PT, que esteja ali destinando emendas para o estado do Rio Grande do Norte, que esteja destinando emendas para o projeto que a juventude do PT acredita para a nossa juventude, né? Da mesma forma que a gente vai ter que manter uma cadeira no Senado para que a gente consiga, elegendo o presidente Lula, aprovar e colocar por água abaixo todas as reformas antipovo que foram aprovadas de Temer para cá. E mesmo não sendo o presidente Lula, sendo um governo da direita, nós teremos que estar fortalecendo a nossa oposição lá. Então, a gente precisa de força para fazer frente a isso. E aqui no estado tem uma discussão muito sintomática, né? Porque a gente tem acesso a pesquisas que mostram que 66,4% do nosso povo poderia votar em um candidato apoiado pelo presidente Lula, enquanto 65,30% votariam de modo algum em um candidato apoiado pelo presidente assassino miliciano que hoje está aí. E do mesmo modo, coadunando com esse dado, as últimas pesquisas que estão sendo divulgadas na imprensa, elas têm revelado que a rejeição do povo potiguar aos candidatos bolsonaristas ou que já tiveram alguma relação com o bolsonarismo. E aí vale lembrar que Carlos Eduardo, que é um Alves, que foi inclusive o nosso adversário derrotado pela governadora Fátima em 2018 no segundo turno, que era aliado do bolsonarismo, que fez uma campanha de fake news tremenda, criminosa contra a nossa governadora, contra o Partido dos Trabalhadores, contra o presidente Lula, ele é o que mais cai nas pesquisas. E é justamente ele, né, esse traidor do povo brasileiro, que querem colocar com a nossa chapa majoritária, que querem colocar na nossa vaga do Senado. E do mesmo modo que Carlos Eduardo cai, nós temos o atual senador, o senador Jean, ocupando a importante posição de segundo colocado nas pesquisas espontâneas, né? E é no momento ainda que a gente tem pouca vinculação do seu nome como com um mote, né, de ser o candidato de Lula e ser o candidato de fato. Então, assim, ponto de vista pragmático é muito equivocado, porque a gente tem um potencial eleitoral imenso, a gente subestima o nosso próprio potencial eleitoral. E do ponto de vista programático, aí a gente não precisa nem falar, né? Que é um desastre tremendo, né? Então, a oposição aqui no Estado está desarticulada no sentido de não ter um nome firme ao Senado ainda, né? Ao passo em que a gente tem o petismo e a esquerda com um imenso potencial eleitoral para a gente aproveitar, para a gente disputar o nosso projeto de fato, para a gente disputar e encantar, inclusive, especialmente a juventude. Então, a gente não pode fazer esse péssimo acordo que, além de parar com que a gente perca uma presença importante no Senado, vai fazer com que a gente perca isso a troco de nada, né? A troco de nada, né? Então, é o que vale, né? Vale a gente se perguntar, né? O que é melhor para o povo potiguar? É disputar as eleições com um candidato do PT ou com o Carlos Eduardo, que é uma ratazana associada ao bolsonarismo e que sequer agrega votos à nossa chapa? Como nós queremos continuar com o projeto que temos e resgatar o Brasil
desse projeto político desastroso, indo pedir voto nas ruas para alguém que sempre esteve ao lado do atraso e das políticas de retirada de direitos da classe trabalhadora aqui no nosso estado, né? Que estava recentemente elogiando Sérgio Moro, que até ontem era oposição ferrenha ao nosso governo do estado aqui no Rio Grande do Norte, né? Então, como a gente vai para uma eleição como essa, né? Com esse tipo de aliados, que na verdade não são aliados, porque se essa posição ganhar, se essa posição vencer no nosso partido, que é desastrosa, eu não tenho dúvidas de que, se eleito, Carlos Eduardo irá sabotar o nosso governo a partir de 1º de janeiro de 2023. Vai sabotar o nosso governo. A gente não tem dúvidas disso. Seu histórico de traição é muito claro. E aí, gente, a gente não pode, né, ressuscitar esse tipo de oligarquia que referendou o golpe, que impôs uma reforma trabalhista, que tirou nossos direitos, que impôs cortes nos institutos e universidades federais e que foi responsável por colocar Lula atrás das grades, de forma criminosa, que foi responsável por fazer com que esse presidente que está aí hoje ganhasse essas eleições de forma fraudulenta e que é responsável até hoje por toda essa política que nós estamos vivendo. Então, aqui no estado, a gente não pode, de maneira alguma, ressuscitar essas oligarquias. Pelo contrário, a gente tem que enterrá-las de uma vez por todas, né? E crescer com um projeto que a gente defende para o nosso estado e para o nosso país. Valeu, Ana. Obrigado pelo teu informe, companheira. Força aí na luta e parabéns pela posse. Pessoal, essa foi mais uma edição aqui do podcast Em Tempos de Guerra Esperança Vermelha. A gente se reencontra na próxima segunda-feira. Saudações petistas, fora Bolsonaro e até mais.